Alguém poderia acreditar que uma intervenção militar, dessas que incluiu mobilização dos quartéis e os tanques na rua, tenha acontecido para defender a democracia no Brasil? Pois isso aconteceu, de fato, em 11 de novembro de 1955. Desde 1954, com o suicídio de Vargas, o Brasil vivia uma conjuntura de crise. Ameaçada, a democracia entrou na zona de perigo nas eleições presidenciais em outubro de 1955, quando as urnas consagraram a chapa Juscelino Kubitschek e João Goulart, disposta a defender o legado de Getúlio. Contudo, quem se posicionava à direita do sistema político, incluindo a sua periferia extrema, pretendia submeter a democracia na base do grito. Eles diziam que a vitória de Juscelino era ilegítima porque sua candidatura não havia recebido a maioria absoluta dos votos. Nem a Constituição de 46, nem a legislação eleitoral em vigor exigiam maioria absoluta, e os derrotados queriam mudar as regras do jogo depois do fim da partida. A crise cresceu e assumiu a forma de um golpe de Estado. Mas o pesadelo dos golpistas chamava-se Henrique Lott, o ministro da Guerra. O general Lott era um legalista impecável, com perfil estritamente profissional, obcecado pela disciplina e pela hierarquia, e que contava com a lealdade irrestrita da tropa. No início do mês de novembro, contudo, a conjuntura mudou. O vice-presidente Café Filho, que substituiu Vargas, ele alegou doença e os médicos prescreveram repouso absoluto. O presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, assumiu a presidência interina da República. Carlos Luz não escondia sua simpatia pelos golpistas, estava certo de que conseguiria demitir Lott sem provocar um terremoto no Exército, e ele fez de tudo para forçar Lott a entregar o cargo. Ele quase conseguiu. Na madrugada do dia 11 de novembro, com o ministro demissionário ainda de pijamas, 30 generais bateram na porta da sua casa para apoiá-lo, além de um grupo de sargentos, que são os efetivos detentores do controle da tropa. Lott deu meia volta, saiu de casa direto para o seu gabinete, confirmou a lealdade das guarnições nos estados, mandou chamar o presidente do Senado para informá-lo do que ele iria fazer e botou os tanques na rua. Foi uma ação fulminante. O general emparedou a oposição antidemocrática e obrigou os golpistas a recuarem. O general Lott dizia que ele liderava um movimento de retorno aos quadros constitucionais vigentes, mas a madrugada de 11 de novembro ficou famosa com outro nome, é a Novembrada. A data vai recordar hoje aos brasileiros a única vez na nossa história que um general convocou os quartéis, o exército cerrou fileiras, as tropas ocuparam a capital da República para defender a democracia e ganharam a parada. No início de 1964, conspirava-se contra o governo de João Goulart a qualquer hora do dia ou da noite. O golpismo articulava militares, empresários, lideranças políticas, jornalistas, setores das classes médias e estava muito atuante no país. Mas para depor Jango, faltava unificar os quartéis, que, afinal de contas, haviam se comprometido com a legalidade constitucional desde a posse de João Goulart em 1961. Era preciso encontrar um pretexto que servisse de costura, e esse pretexto surgiu inesperadamente durante a Semana Santa, no dia 25 de março de 1964, na forma da maior crise militar enfrentada pelo governo, a Revolta dos Marinheiros. Foi um motim que unificou os quartéis, fragilizou o governo e forneceu às lideranças que conspiravam contra Jango o pretexto que elas necessitavam. O presidente da República tinha descambado para a ilegalidade, o golpe militar, portanto, estava perigosamente próximo do Brasil. Na madrugada de 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, sediado em Juiz de Fora, Minas Gerais, atropelou a linha de frente da conspiração que pretendia derrubar o governo de João Goulart. Decidiu descer sozinho com a sua tropa em direção ao Rio de Janeiro para tomar de assalto o Ministério da Guerra e depor o presidente da República. Isso era uma típica quartelada. O general Mourão tinha pressa, estava próximo da compulsória
e ele procurava um atalho capaz de potencializar seu papel na chefia da conspiração. Ainda na madrugada de 2 de abril, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, promoveu uma sessão conjunta secreta do Congresso Nacional e declarou vaga a presidência da República. O golpe foi aí. João Goulart permanecia em Porto Alegre, em território brasileiro, e, portanto, estava no pleno exercício de seus poderes. A declaração não tinha nenhuma sustentação constitucional. Os militares assumiram o governo de forma inconstitucional, conferiram a si próprios poderes de exceção, revogaram esses poderes quando lhes pareceu conveniente e 5 generais do Exército se alternaram no comando executivo. A experiência democrática da Segunda República, 1946-1964, foi feita em pedaços. O governo dos militares iria durar 21 anos e o Brasil acabava de ingressar numa longa ditadura. No Brasil, a profissionalização militar é um debate sempre adiado. O último movimento de profissionalização para valer foi em 1999, com a criação do Ministério da Defesa pelo governo de Fernando Henrique Cardoso e a extinção dos Ministérios do Exército, Marinha e Aeronáutica. Contudo, nós somos hoje cada vez mais dependentes de fornecedores externos. O Brasil não produz de forma autônoma os aviões, submarinos, escudos de mísseis e aparatos cibernéticos para a defesa militar. As Forças Armadas são uma força militar, elas não são um poder da República. Mais de 30 anos depois do fim da ditadura, as Forças Armadas ainda não encontraram seu lugar na democracia. Essa reflexão precisa ser feita pelo Poder Civil em conjunto com os militares. Como atuam e para o que servem as Forças Armadas num Brasil democrático? Quais são as Forças Armadas que nós queremos na democracia?